Olá, seja bem-vindo ao CTA e ao curso A Jornada da Pregação, um curso básico de preparo de sermões bíblicos, expositivos e missionais. Este curso é baseado no meu livro, que acabou de ser lançado pela Thomas Nelson Brasil e que está à disposição nas livrarias para todos aqueles que querem aprender a pregar ou se aprimorar na arte da pregação. Neste curso, eu apresento a tarefa da pregação como uma grande jornada que percorremos em 3 etapas, até chegarmos ao destino, que é a entrega de sermões bíblicos, expositivos e missionais. Cada uma dessas etapas do percurso é composta de algumas paradas estratégicas, nas quais realizamos tarefas fundamentais que se completam ao longo da jornada. Na medida que os passos vão sendo dados e as tarefas são realizadas, o trabalho exegético, hermenêutico e homilético se completa também. Mas como em toda a jornada que nos propomos a fazer, antes de colocarmos o pé na estrada, precisamos nos preparar para a viagem, para que tudo corra bem ao longo do caminho, assim também na jornada da pregação, precisamos estar bem preparados, e preparados com uma boa teologia, teologia da pregação, que funciona como uma espécie de seguro de viagem para que tudo corra bem durante a nossa jornada. A teologia nos dá segurança de caminharmos na direção correta nessa trajetória, nessa jornada, além do que a nossa teologia também determina a forma como vamos pregar. Eu gosto muito do que disse John Stott no seu livro Eu Creio na Pregação. Ele certa vez disse o seguinte, ele escreveu o seguinte: para se pregar a palavra de Deus em um mundo que parece tanto não a desejar, quanto não estar apto para ouvi-la, o segredo essencial não é articular certas técnicas, mas ser articulado por certas convicções. Em outras palavras, teologia é mais importante do que metodologia. Técnicas apenas fazem-nos oradores. Se nós queremos ser pregadores, teologia é o que necessitamos. Quando John Stott escreveu isso, no início dos anos 90, ele diagnosticou os desafios do mundo pós-moderno no qual estamos hoje inseridos. Ou seja, a falta de desejo pela palavra de Deus por parte de uma sociedade cada vez mais secularizada e a dificuldade em ouvir a palavra de Deus em uma cultura relativista e plural. Diante desse contexto, John Stott afirma que a teologia é mais importante do que a técnica, do que a metodologia. Pois, segundo ele, se nós queremos ser pregadores, teologia é o que necessitamos. Assim, precisamos responder à primeira pergunta, antes de prosseguirmos nessa jornada da prática da pregação. Quais são as convicções teológicas que nós precisamos ter para sermos pregadores fiéis da palavra de Deus? A nossa jornada começa com teologia. E eu gostaria de apresentar algumas perguntas. Eu gostaria de falar sobre convicções teológicas. Eu queria apontar aqui convicções teológicas que precisamos ter. E a primeira delas é que, para pregarmos hoje, temos que ter a convicção de que Deus é a razão da pregação. A razão da pregação reside completamente em Deus e não em nós. A autoridade da pregação não está no pregador, mas no Deus que falou no passado. Muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e que continua falando pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, conforme Hebreus 1, 1 e 2. Segundo John Stott, por trás do conceito e da prática da pregação repousa a doutrina de Deus, ou seja, a convicção a respeito do ser de Deus, de suas ações e dos seus propósitos. O tipo de Deus em que acreditamos determina o tipo de sermão que pregamos. Acreditamos em um Deus que fala conosco através da sua palavra. Por isso, um sermão deve ser teocêntrico e não antropocêntrico. O sermão deve revelar aquilo que Deus está fazendo no texto e em seu contexto, pois ele é o protagonista de sua palavra. Acreditamos em um Deus que se importa com a sua criação. Por isso entendemos que as Escrituras também revelam a natureza humana e a nossa necessidade da graça de Deus sobre as nossas vidas.
Essa é a primeira convicção. Uma segunda convicção importante que precisamos ter para prosseguir na jornada é a convicção de que nós, pregadores, fomos chamados para pregar. É uma vocação. Essa é uma convicção fundamental para a nossa jornada da pregação. Essa consciência da nossa vocação. Nós fomos chamados pelo nosso Deus para pregar a sua palavra. Pregamos porque Deus nos encarregou dessa tarefa. A Bíblia testifica que Jesus Cristo comissionou os discípulos para espalharem o Evangelho por todas as nações da terra. Nós encontramos isso em vários textos, o mais conhecido e famoso, Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Por isso os cristãos são chamados de embaixadores de Cristo. Como Paulo fala, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Isso está lá em 2 Coríntios 5, 20. Assim, o ministério da pregação ele é simultaneamente dom e um presente e uma responsabilidade de Deus para a comunidade cristã. A terceira convicção fundamental para embarcarmos nessa jornada é a convicção de que Deus age através da pregação. Segundo um professor que eu tive, Sidney Greidanus, não existe na teologia bíblica nenhuma distinção entre a palavra de Deus e os feitos de Deus. Segundo ele, as palavras de Deus são seus atos, no sentido de que elas realizam os propósitos dele. Os céus, por sua palavra, se fizeram, diz o texto bíblico, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Salmo 33, 6, versículo 9, também 107, 20, 147, 18. Os pregadores são os portadores destas palavras de Deus que executam tanto o querer quanto o realizar do Senhor. Quando nós pregamos, Deus age não apenas em nossa vida, mas também na vida dos que ouvem a sua palavra. Uma quarta convicção importante é que as Escrituras determinam a mensagem. Essa convicção é importante porque a palavra de Deus determina a mensagem da pregação. Alguns pregadores são tentados a pregar somente o que soa bem aos ouvidos dos seus ouvintes, outros são tentados a apresentar uma versão mais leve das verdades de Deus. Entretanto, como Craig Loskowski aponta, é hora de apresentar um quadro autêntico da fé cristã nesses tempos de relativismo, com o propósito de esclarecer equívocos da fé. Pregadores não podem negociar a totalidade da verdade de Deus no mundo. Algumas dessas verdades, tais como o pecado, o julgamento, podem não soar bem para os ouvidos pós-modernos. Entretanto, fazem parte das verdades das Escrituras e dão para os ouvintes a razão para o anúncio das boas novas. A responsabilidade do pregador é pregar a palavra de Deus, que está em missão no mundo, sem apresentar uma versão diferente dela. A palavra de Deus é a mesma sempre, ontem, hoje, sempre, independente da cultura, época, cosmovisão de mundo. E o pregador não pode negociar sua integralidade, sua integridade. A convicção de que as Escrituras determinam a mensagem da pregação também pressupõe que a palavra de Deus é relevante e poderosa para mudar vidas hoje. Randall Robinson fala que ponto de partida para o sermão é a passagem bíblica e o seu conteúdo. E é o conteúdo proposto pelo autor que deve determinar o conteúdo da exposição bíblica no sermão, como ele explica. Ele diz, o pensamento do escritor bíblico determina a substância de um sermão expositivo. A pregação expositiva, portanto, é mais uma filosofia do que um método de pregação. Você curva o seu pensamento ao pensamento das Escrituras ou emprega as Escrituras para apoiar o seu pensamento? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Muitas pessoas usam as Escrituras como exemplos, como ilustração para os seus próprios sermões, mas é a Escritura que determina a mensagem. Uma quinta convicção é que existe uma relação estreita do Espírito Santo com a pregação. Os resultados da nossa pregação dependem do Espírito Santo. Não podemos pregar sem essa convicção. Sem a ação do Espírito Santo não haveria pregação,
somente discurso humano. Sem a ação do Espírito Santo, as pessoas não entenderiam a mensagem e os pregadores não cumpririam o ministério da palavra, pois, como o apóstolo Paulo explica, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Por isso que o autor Nelson Kirst diz: tudo que é dito na Bíblia sobre o ouvir deve ser entendido como um ouvir da fé. Assim, em meio a esta cultura emergente na qual os grandes absolutos são rejeitados e as verdades são consideradas relativas, pregadores contemporâneos como nós devem colocar a sua confiança na atuação do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que faz com que a pregação imperfeita da nossa parte soe como palavra de Deus nos corações dos ouvintes. Sexta convicção: a mensagem deve falar primeiramente ao pregador. A pregação deve falar primeiro a vida e a personalidade do pregador, antes de poder falar a vida dos ouvintes. A vida e a personalidade do pregador interagem com a mensagem. Por isso, a integridade do pregador, da pregadora, é algo fundamental na pregação. Segundo Robson, as pessoas do auditório não ouvem o sermão, ouvem um homem, ouvem uma mulher, ouvem um ser humano, ouvem você. Deus está mais interessado em desenvolver mensageiros do que mensagens, visto que através da Bíblia que o Espírito Santo nos confronta, precisamos, em primeiro lugar, aprender a escutar a Deus, antes de falarmos em nome dele. Assim, quando o pregador mergulha em um relacionamento íntimo com Deus e ouve primeiro a mensagem que pretende pregar, ele prega a partir daquilo que ouviu do próprio Deus durante suas meditações, seus estudos, a sua devoção. Sem esse relacionamento estreito com Deus, o pregador apenas iria pregar aquilo que ouviu ou leu em algum lugar a respeito de Deus. Deixe a mensagem falar ao seu coração primeiro. A sétima convicção é que a mensagem deve estar centrada no Evangelho e na pessoa de Cristo. Se a nossa pregação não está centrada em Cristo, de Gênesis a Apocalipse, não importa quão boa e útil, não é proclamação da palavra de Deus. Isso não significa pregar tão somente o Evangelho, mas a partir do texto escolhido para a nossa pregação e através da teologia bíblica, chegarmos ao Evangelho e à pessoa de Cristo em todos os nossos sermões. Segundo Sidney Greidanus, nós deveríamos pregar explicitamente a mensagem de Jesus Cristo em nossa cultura pós-cristã. Na antiga cultura cristã, pregadores podiam assumir que os seus ouvintes indistintamente iriam fazer conexões entre a mensagem do sermão e Jesus. Mas ninguém pode ter essa hipótese em uma cultura pós-cristã. Se de alguma maneira as pessoas ainda pensam em alcançar a Deus, elas são inclinadas a pensar que existem muitos caminhos até Ele, nessa sociedade pluralista. Cristãos seguem um caminho, judeus outros, muçulmanos outro ainda. Eventualmente, nessa mente plural, todos se encontram no mesmo topo da montanha, mas se a Bíblia está correta, existe apenas um caminho até Deus, Jesus Cristo. Portanto, é crucial que em cada sermão nós expliquemos e preguemos Jesus Cristo, explicitamente. E por fim, devemos preparar e pregar sermões bíblicos expositivos e missionais. O objetivo desse curso é o preparo de sermões bíblicos expositivos e missionais. Mas o que significa isso? Muitos reduzem o significado da pregação expositiva a sermões em passagens longas e que seguem uma estrutura homilética baseada na estrutura literária da passagem. Mas a pregação expositiva é muito mais do que isso. E não está relacionada apenas com o tamanho de um texto e nem com a estrutura homilética do sermão, mas com toda a jornada da pregação. Se nessa jornada da pregação, de preparo do sermão,
o pregador, a pregadora, guiados pelo Espírito Santo e através de um estudo sério do contexto histórico, cultural e literário do texto ou dos textos selecionados, se os pregadores explicam aos seus ouvintes o significado do texto bíblico em seu contexto original e a partir de um trabalho hermenêutico consciente, aplicam esse significado na vida dos seus ouvintes de forma relevante e contextualizada, desafiando-os a uma resposta de fé diante do que ouvem do próprio Deus através da vida dos pregadores, é isso que é um sermão expositivo e bíblico. E o que determina se essa pregação bíblica expositiva é também uma pregação missional é a intencionalidade do pregador em tornar sua mensagem cristocêntrica, de forma que o desenvolvimento do sermão aponte para o Evangelho da graça de Deus. E para que isso ocorra, é fundamental que o sermão apresente Cristo, que aponte para a pessoa de Jesus. Veremos como fazer isso nas próximas aulas. Que essas convicções sejam nosso seguro de viagem para essa fascinante jornada da pregação.